Boa noite a todos vocês que estão chegando. Dá uma boa noite aí para mim saber que você já chegou, tá? Parece aqui para mim, mas eu quero que você dê uma boa noite. E eu tô chegando e não estou chegando sozinha, eu tô com meu povo, tá bom? Tô com meu povo, com a Bruna, a Lília, a Paulinha, a Betânia, com meu auxiliar Miquel. E normalmente, quando eu venho, é para falar de vida sentimental. Mas dessa vez eu vou falar sobre vida financeira, sobre prosperidade, tá bom? Olha, tô gravando também para me jogar lá no meu canal do YouTube. Então você que vai assistir pelo YouTube, eu estou nesse momento, estava aberto lá. Eu estou nesse momento ao vivo pelo meu perfil pessoal no Facebook, tá? PR Suzana Silva. Aliás, só a PR Suzana. E quando eu faço ao vivo pelo Instagram, geralmente na quarta, na sexta, de vez em quando eu faço ao vivo pelo Instagram, que é PR_Suzana. Tá bom? Vamos começar? Se você pode, a gente vai fazer um estudo detalhado. Eu não tenho como tirar todos os ensinamentos dessa história aqui para trazer para vocês, porque é muito ensinamento. Mas dá para a gente crescer, aprender e aplicar e ser abençoado na nossa vida financeira, tá bom? Então, se você pode, você vai abrir a tua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4. No livro de 2 Reis, capítulo 4, tem duas histórias impressionantes, extraordinárias, de duas mulheres. Agora, recentemente, eu pregava aqui na igreja sobre a mulher de Sunem. A mulher de Sunem. Que ensinamento! Que mulher extraordinária! Que mulher de fé! Meu Deus do céu! Você vai encontrar essa mensagem lá no meu canal do YouTube, IG, tá? E deixa eu dar uma boa noite aqui para quem chegou. Dá uma boa noite aí, em nome de Jesus. Paula Regina, Bruna Silva, Daniel Reis, Obreira Nagudinha, Obreira Nildo, Miriam, Daniel Reis, seu Maurício. Boa noite a todos vocês, em nome de Jesus, tá bom? Pois é, que histórias, que mulher marcante. E tem também, em 2 Reis capítulo 4, também uma outra mulher que nos ensina muito, que é a viúva do azeite. É isso que a gente vai estudar, tá certo? A gente pega, que é a primeira história do capítulo 4, a partir do versículo 1. Eu vou detalhadamente estudar essa história junto com vocês. E diz assim, olha... Certa mulher das mulheres dos discípulos do profeta clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Bom, aqui a gente já tem alguns aprendizados aqui. Ela chega para Eliseu e ela fala: o meu marido, teu servo, ele morreu. Mulher de um dos discípulos, ou seja, existia a escola de profetas, existiam vários alunos, vários estudantes para ser profeta, e entre eles existia o marido dessa mulher. E ele morreu e ela dá testemunho dizendo: teu servo, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Aqui já me
chama a atenção, não é pouco não, muito, muito. Vou falar uma coisa para vocês. Como diz Apocalipse, e eu acho que Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Eu acho que esse capítulo 14, versículo 13 de Apocalipse, ele se encaixa em vários versículos aqui dessa história. Geralmente, quando uma pessoa morre, na hora, o impacto é muito grande. Tem choro, tem lamentação, mas eu falo uma coisa para vocês, depois que acalma, depois que passa, depois que os ânimos se acalmam, que as coisas começam a voltar ao normal, aí o que a pessoa fez, a maneira como ela vivia, o exemplo que ela deixou é o que realmente vai ficar. Algumas pessoas na hora da perda, na hora do luto, choram, mas depois que acalma, depois que passa, nota-se que a pessoa não deixou saudade. Algumas pessoas, depois que vai embora, a família vai dizer assim, vai lembrar dos momentos, dos exemplos negativos, dos momentos ruins, e vai dizer assim, não, mas se tivesse aqui, a gente não estava nessa paz que a gente está agora. Mas aprontava demais. E esse daqui, a mulher dele dá um testemunho. Você sabe o que é alguém que convive com você, que mora com você, dá um testemunho? O que você é realmente, porque muitas pessoas aparentam, né? Tem gente que as pessoas julgam ser legal, julgam ser bacana, julgam ser uma pessoa maravilhosa, fulano, mas quem verdadeiramente sabe quem você é quem convive. Agora, quando a esposa, ela dá testemunho do marido, quando o marido, ele dá testemunho da esposa, olha, você pode ter certeza que verdadeiramente essa pessoa era uma pessoa correta, porque a maioria são corretas fora de casa. Trata todo mundo bem fora de casa, é gente boa, é gente bacana, é gente legal. Mas dentro de casa é impaciente, é intolerante. Tem gente que às vezes quando chega em casa acaba a paz. Tem alguns pais de família que quando chega em casa acabou a paz, acabou a brincadeira, não pode sorrir, chegou, pronto. E essa daqui, ela dá testemunho dele. Isso é muito forte. É muito forte. Qual o testemunho que a tua esposa tem de você? Qual o testemunho que o teu marido tem de você? Qual o testemunho que os teus filhos têm de você? Qual o testemunho que os teus pais têm de você? Porque quem convive é que sabe como você é realmente. E ainda dentro disso, né, infelizmente, estou falando com o crente, né, estou falando com os cristãos que vai chegar, que o Espírito Santo vai trazer. Alguns vão chegar da igreja, depois é que vai entrar nessa live, alguns só depois que a live terminar, e vai como acontecer com a outra. Então, me dirigindo especialmente para crente, eu falo assim, infelizmente, algumas pessoas dentro da igreja é uma pessoa correta, é uma pessoa de Deus, mas dentro de casa não tem esse testemunho. Dentro de casa não tem. Algumas mães dentro da igreja são senhoras de oração, são senhoras dedicadas, mas dentro de casa não é a mesma coisa. E a gente já começa pegando algo muito forte aqui, né? A própria esposa dá testemunho do marido. O marido não está ali para se defender, não está ali para dizer se ela fala mal dele, se ela tem reclamações a fazer, ele não está ali para se defender, mas ela não tem reclamações. Ela dá testemunho de que ele é servo de Deus, de que ele é um homem que temia a Deus. E parece uma situação normal, tranquila, mas não é. Essa mulher, a gente lê
e não consegue captar o desespero dessa mulher. Ela está desesperada. Além do luto, porque ela está de luto. Quem ela tinha do lado era um homem de Deus, era um homem que temia a Deus. Só quem convive com uma pessoa que teme a Deus sabe como é. Vou falar com propriedade. Vou falar como quem sabe e entende do assunto. Naturalmente, a mulher, quando ela perde o marido, ela tem uma sensação muito forte de desamparo. Não importa se ela é uma mulher determinada, se ela é uma mulher valente, se ela é uma mulher à frente do seu tempo, se ela é sábia, não importa. Deixa eu fazer compartilhamento aqui, pessoal, do meu Instagram, para eles virem para cá. Você que chegou, que está chegando, dá uma boa noite aí, tá? Em nome de Jesus. Vou fazer um compartilhamento aqui rapidinho. Fazer isso. Ok. Olha, a gente está aqui para estudar e aprender, tá? Então você tem... Joelma Lúcia, bem-vinda, minha querida. Bem-vinda. Você tem liberdade para acrescentar. Uma Lourdes. Uma Socorro. Abraço, minha querida. Saudade. Ok, vamos voltar aqui. Não consegui jogar lá no meu Instagram. Deixa eu voltar aqui. Vou falar com propriedade. Parece simples, parece comum, mas não é comum. Essa mulher, essa viúva, quando ela chega na frente do profeta, ela está quebrada, ela está destruída, porque o luto ele faz isso. O luto ele destrói a pessoa, o luto ele quebra a pessoa. O luto ele enche o coração da pessoa de tristeza. E além do luto, além de ela estar no luto, não era uma pessoa comum, era o marido dela que faleceu. E eu volto a dizer, quando eu passei por isso, teve alguém que falou assim pra mim, e eu nunca vou esquecer de algumas coisas, né? Alguém falou assim pra mim, eu sei, eu imagino quanto você está sofrendo, porque se o ruim faz falta, imagine o bom. Eu estou sorrindo agora, na hora. E de fato é verdade. Você sente falta, independente de como a pessoa foi. Mas se faz falta uma pessoa que não servia a Deus, que não era uma pessoa que tentava viver da maneira correta, imagine um homem de Deus. Imagine. Volto a dizer para você, quando a mulher ela entra de luto, no caso do marido, ela tem uma sensação muito forte de desamparo. Então, esse é o estado dessa mulher. Desamparo. Ela está de luto, ela ficou viúva de uma hora para outra e, como se não bastasse, ela corre o risco de perder os filhos dela. Sendo que, para aquela época, a mulher ela precisava do marido. Que hoje, para a nossa cultura, isso não existe, né? Muito pelo contrário, você sabe que é diferente. As mulheres, normalmente, quando elas perdem o marido, elas arregaçam a manga e aí elas começam a construir, faz curso e aí elas se reinventam, né? Algumas aprendem a pilotar, essas coisas todas. Então ela tá desesperada, precisava de homem. E quando não tinha marido, precisava dos filhos. Os filhos eram o amparo. Os filhos eram o amparo. Desamparada pelo marido, por causa do luto, agora ela corre o risco de perder os seus filhos.
porque o marido dela deixou uma dívida, e não era uma dívida pequena, porque naquela época, quando alguém deixava uma dívida, o credor tinha o direito de pegar os filhos, e os filhos iriam trabalhar até quitar a dívida. Bom, eu quero quebrar um ensino que eu já ouvi por aí, que as pessoas dizem assim, ah, mas esse daqui era o irresponsável, ele deixou a família endividada, deixou a mulher com uma dívida, e está falando do servo do Senhor. Mas, irmãos, eu volto a dizer, a própria mulher está dando testemunho dizendo que era um homem que temia a Deus. A própria mulher que convivia, que estava com ele diariamente, ela atesta, ela afirma que ele temia a Deus. Existem alguns estudiosos da Bíblia que, retirando alguns trechos do livro de Joséfo, eles acreditam que este homem era, como é o nome dele, Jesus, deu um branco aqui, oh meu Deus, esqueci o nome do homem, o mordomo do rei, que pegou Jesus, como é o nome do homem? Branco. Alguém lembra o nome do mordomo de Jezabel? E aí, Obadias. Isso. Obadias. Se vocês lembram bem, essa época aqui aconteceram alguns milagres marcantes. E também foi uma época de acontecimentos também inesquecíveis. Entre esses acontecimentos, a rainha mais perversa que já existiu, que inclusive é falado até o nome dela lá em Apocalipse, né? Jezabel, e o seu marido Acabe. Nessa época, Jezabel procurava os profetas do Senhor para matar. O mordomo chamado Obadias era um homem temente a Deus, que sustentou por 3 anos profetas do Senhor no poço. Então as pessoas perguntam assim, como ele conseguiu manter essas pessoas? Então há manuscritos que acreditam que ele fez uma dívida e isso fazia com que ele sustentava aqueles homens ali. Eu particularmente, Suzana, eu acredito porque eu gosto muito de pegar alguns trechos do livro de Flávio José, que é um historiador da época. E era um servo de Deus. Sim, eu acredito que pode ter sido esse Obadias. Se não foi ele, era um servo de Deus, era um homem que temia a Deus, que veio a falecer. E ela, desesperada, o que ela faz? A Bíblia diz no livro de Romanos, comunicai as vossas necessidades aos santos. E é isso que ela vai fazer. Olha, a gente pega aqui, não é a história de uma mulher comum, mas de uma mulher de fé. Deixa eu repetir isso bem aqui, não é a história de uma mulher comum, é a história de uma mulher de fé. E ela vai comunicar a necessidade dela ao santo, ao profeta da época. Elias já havia sido arrebatado, Eliseu é o profeta da época. E ela vai até o profeta, buscar por orientação. Eu costumo sempre dizer, até extraindo da próxima história, que é a mulher sunamita, e a gente aprende que para os Geazes da vida, a gente tem que dizer, tá tudo bem, para as pessoas que não têm como nos ajudar. A gente fala que tá tudo bem. Deixa eu repetir, para as pessoas que não têm como nos ajudar, a gente fala que tá tudo bem. Ainda que esteja passando por uma grande luta, por uma grande tribulação, mas para os Geazes da vida, são pessoas que não têm como nos ajudar, a gente fala que tá tudo bem. A gente só fala da nossa vida, do problema que a gente está passando quando é uma pessoa de Deus. Isso não basta. Mas quando a gente sabe que aquela pessoa tem algo para nos entregar da parte de Deus, que mulher sabe, ela vai até o profeta, ela sente que o profeta tem como ajudar ela, como ela receber ajuda da parte de Deus. Então ela chega
Volto a dizer, irmãos, não é algo comum, ela está desesperada, além de quebrada pelo luto, ela está correndo risco de perder os filhos dela. Versículo 2, Eliseu lhe perguntou, que hei de fazer? Diz-me, o que é que tens em casa? Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Vou fazer um rápido comentário sobre isso daqui, que a gente demorou bastante no versículo 1. Ela vai até Eliseu, e Eliseu, ele diz, o que eu vou fazer por você? Como eu posso te ajudar? Me fala o que você tem em casa. A princípio, ela diz, eu não tenho nada, tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. A princípio, foca no que falta. Porém, quando a gente pensa assim, o azeite, quando a gente lê azeite, naturalmente as pessoas vão trazer para hoje o óleo, nada a ver, irmãos. Naquela época, azeite era algo raríssimo e caro. Se tornava ainda mais caro quando fazia do azeite junto com perfume. Aí se tornava ainda mais caro. E era caro principalmente também porque era muito usado nas guerras. Os soldados, eles colocavam azeite no escudo, nas suas armas, para permitir que elas continuassem sempre novas, que era para conservar, deixar elas bem conservadas. Azeite era algo caríssimo e ela tinha um pouco. Então, com esse pouco de azeite, ele dá uma orientação. E, versículo 3. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Entra e fecha a porta sobre ti, e todas aquelas vasilhas põe à parte a que tiver cheia. Não, perdão, comi uma coisa aqui, ó. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que tiver cheia. Tá, esse comentário aqui, ele é rápido, mas deixa ver quem chegou aqui. Deixa eu dar uma boa noite. Você que está chegando, dá uma boa noite. Nós estamos estudando junto, você tem liberdade para acrescentar. Melhor coreografia. Para Malúcia, boa noite. Seu Paulo, boa noite, meu querido. Boa noite, pastor Sandra. Deus abençoe sua vida. Amém. Mas socorro, Obadias. Eu devia ter olhado aqui, ela ainda colocou saudades. Amém. Vamos lá. Vamos fazer aqui um rápido comentário. E um detalhe, ele diz assim, vai e pede vazias a todos os teus vizinhos, a todos os teus vizinhos. E a minha pergunta é, como você receberia essa orientação de você ir pedir algo emprestado para todos os teus vizinhos? Alguns vizinhos, de algumas pessoas que estão me ouvindo, não todos, mas de um ou outro que está me ouvindo, alguns vizinhos, se você chegar lá para pedir algo emprestado, o vizinho vai estranhar. Nunca falou comigo, agora vem na minha casa pedir emprestado? Que coisa! Você viu quem veio na minha casa pedir vasilha emprestada? Sempre passou por mim, fazia de conta que não me via. Enfim, como que você lidaria com isso? Porque você empresta, e você empresta de bom grado para pessoas que você conhece. Você conhece os teus vizinhos, você se dá bem com todos os teus vizinhos. Aqui é uma passagem bíblica que dá para tirar muito para a vida financeira. E se você quer ser uma pessoa próspera, uma pessoa financeiramente abençoada, você precisa ter a consciência de que relacionamentos constrói pontes, relacionamentos abençoa, você precisa ter bons relacionamentos. Isso em toda parte. Você precisa ter bons relacionamentos no teu trabalho, na parentela, na vizinhança.
Eu sei que nem sempre é possível, por isso que a Bíblia diz que o que depender de vós tendes paz com todos, porque tem gente que não tem paz com ninguém, irmãos. Tem gente que não tem paz nem com ela mesma. Tem gente que não gosta nem dela e não vai gostar de ninguém. Mas, quando depender de vós, tem que ter paz com todos. Um bom relacionamento no teu trabalho com todos, um bom relacionamento com os vizinhos. Isso não significa que você vai estar na casa, que o vizinho vai estar na tua casa. Isso acontece, eu particularmente não consigo ver e fazer isso, achar que isso é normal, entendeu? Ver algumas pessoas que logo de manhã já está na porta da casa dos vizinhos. Me dá um ponto de interrogação, porque na hora que eu acordo, apesar de eu ser sozinha, na hora que eu acordo, tem casa para limpar, tem um monte de louça, não tem ninguém que come, não sei como é, eu fico falando sozinha, não tem ninguém que come aqui, como é que tem tanta louça assim para me lavar? Essa casa aqui ninguém suja, mas eu tenho que limpar de novo. Tá cheia de coisa para fazer. E aí, ponto de interrogação, tem pessoas que já amanhecem ali, nas portas, nas casas, conversando. Eu não consigo, eu não posso. Porque os serviços a fazer não me deixam nem parar, entendeu? Nem parar para ficar em rede social, não tenho tempo, tanta coisa para me fazer. Mas, graças a Deus, tenho uma boa relação com todos os meus vizinhos. Graças a Deus, meu Pai, obrigada, Jesus. E os meus vizinhos são uma bênção. O do canto, do outro canto, o dos fundos, da frente, eu tenho uma boa relação com meus vizinhos. Não vou na casa, mas se eu precisar, eu posso ir lá e dizer, empresta, que eu tenho certeza. E também, se eles precisarem, eles sabem que pode pedir. Deixa eu ver se chegou alguém. Para a gente enriquecer o nosso estudo, você pode chegar, tá? E tá. Aqui. Ah, bem-vindo, Alessandra. Bem-vinda, minha querida. Vê se eu perdi alguma coisa aqui. É o 4. Ah, tá. Só um comentário rápido. Fecha a porta. Você já imaginou sobre ti, os teus filhos, e deita azeite sobre todas as vasilhas? De porta fechada, entre ela e os filhos dela. Processo é uma coisa que você não espalha para ninguém. Mesmo porque, irmãos, processo é solitário. Se você já imaginou se ela fala para os vizinhos, porque para algum vizinho, o que ela vai fazer? Tome um balde de água fria. Alguém com certeza ia falar uma palavra negativa. E porque o que ela ia fazer era algo aparentemente absurdo, impossível, não tem como. As pessoas têm dificuldade de crer no impossível. E infelizmente nós estamos vivendo uma época, irmãos, preste atenção no que eu estou te falando. Infelizmente nós estamos vivendo numa época em que os próprios crentes têm dificuldade de crer no impossível. Recentemente, eu estava contando uma história aqui na igreja e eu vou contar de novo aqui para vocês. O pastor chegou para ministrar numa igreja e chegou para ele uma jovem e disse: pastor, depois do culto, várias pessoas chegaram, pediram oração, e entre essas várias pessoas chegou uma jovem e disse assim: pastor, eu quero uma oração. Amém, graças a Deus, vou orar por você. Sobre o que você quer oração? Eu quero me casar. E ele ficou feliz. Amém, que bonito, é isso mesmo. Vou orar para você casar. Não, peraí, pastor, não é só isso não, ainda não ora. Eu quero casar, mas eu quero que o meu marido, eu quero me casar com um homem bonito. Aí o pastor já ficou meio assim: amém, tá bom, vou orar. Não, pastor, peraí, ainda tem mais uma coisa. Eu quero que ele tenha estabilidade financeira. Quero que ele seja... eu quero me casar. Tem mais um detalhe. Eu quero me casar
Eu quero que ele seja homem de Deus. Até aí o pastor também ainda ficou alegre. Tá certo, você tá certa. Eu quero que ele seja homem de Deus. Depois ele disse, eu quero que ele seja bonito. Ele já ficou meio, a fé dele já foi, entendeu? Já foi descendo, já não estava mais no mesmo nível. E ele disse assim, mais uma coisa, eu quero que ele tenha estabilidade financeira, eu quero que ele esteja bem financeiramente. E aí, o pastor disse que dentro dele, ele disse assim, essa daqui tá querendo demais. Ele não falou, mas dentro dele ele ficou, ela já tá querendo demais, meu Deus, né? Vamos pedir, mas pedir assim. Minha filha, eu vou orar. Ele não falou, tá? Foi só o pensamento dele. Mas eu vou orar por você sim. Fecha os olhos, colocou a mão, orou por ela. E ele disse que na hora que ele terminou, ele queria sair dali, porque ele sentiu que a fé dele não estava de acordo com a oração. Mas, irmãos, ela tinha fé. A jovem tinha fé. E algum tempo depois, ele volta naquela igreja e algumas pessoas vão falar com ele. Entre eles tem uma jovem que vai falar com ele. A princípio, ele não reconheceu bem. E aí ela disse assim, pastor, o senhor lembra de mim? A oração e tal. Quando ela falou da oração, aí ele disse assim, lembro sim. Aí ela disse assim, eu quero chamar aqui o meu noivo para o senhor conhecer. Chamou o noivo, ele disse assim, o pastor, contando a experiência dele, disse assim, eu sou homem, certeza que eu sou homem, a minha mulher disse que eu sou homem. Mas eu olhei pro cara e disse assim, o cara é boa pinta mesmo. O cara realmente é boa pinta, bonitão. E trabalhava na obra de Deus, estava ali dedicado na igreja e financeiramente também estabilizado. E ele disse, o pastor disse que ela fez o pedido, mas ela não cruzou os braços, tanto que ele teve dificuldade de reconhecer, porque depois do pedido da oração, ela foi dar um tapa no visual. Ele não estava reconhecendo, porque ela deu uma recalchutada, arrumou o cabelo, tá? Ela ficou, né? Porque quando ele orou, ele disse que ela estava pedindo um homem bonitão e ela nem ia lá essas coisas, mas ela se ajeitou. Ela foi lá arrumar a sobrancelha, foi lá se ajeitar, entendeu? Colocar os cílios. Deixa eu ver quem chegou. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu estou falando de um homem de Deus. E essa experiência foi de um homem de Deus. Mas é para trazer para a gente que até a gente, não quer de Deus, a gente está com dificuldade de crer no impossível. Imagine outras pessoas que não têm comunhão, que não têm relacionamento com Deus. Se ela vai falar para a pessoa, o que ela vai fazer? A pessoa vai dizer que ela está louca. Esse homem está louco, ele te mandou fazer isso. Não, fecha a porta, processo é solitário. É isso mesmo, processo é solitário. Conta a bênção depois de concretizada. Até lá, irmãos, guarda, fica contigo, trabalha em cima do projeto. Você que está chegando, dá uma boa noite aí em nome de Jesus, tá? Vê aqui, se chegou mais alguém. Chegou o Marcelo. Eu acredito que essa palavra vai ajudar outras pessoas, então compartilha aí em nome de Jesus, tá? Compartilha. Versículo 5. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Milagre acontecendo. Versículo 6. Engoli alguma coisa. Se eu engolir, se vocês me trazem aqui a memória. 6. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Ponto. E o azeite parou. Versículo 7. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. E o milagre aconteceu. As vasilhas foram todas cheias de azeite. Entenda que essa mulher, ela foi desesperada e quebrada de luto,
porque ela queria livramento para os filhos dela. Foi isso que ela foi buscar. Ela foi pedir ajuda, foi pedir socorro, porque ela queria livramento para dentro da casa dela. Livramento para o seio da família dela. Livramento para os filhos. Esse era o desejo dela. E ela não pediu ajuda financeira. Ela não pediu qualquer outra coisa. Ela não pediu estabilidade. Ela não pediu... Ela queria livramento, socorro, o credor vai levar os meus filhos. E a gente vê exatamente o que está lá escrito em Efésios. Deus faz muito mais do que pedimos ou pensamos. E ela foi em busca de livramento para os filhos e ela recebeu mais do que livramento, recebeu prosperidade. Agora, quando o milagre acontece, essa mulher, ela volta ao profeta. E ela honra o profeta. Ela sabe, ela reconhece que ele é um homem de Deus. Ela reconhece que ele é um profeta. Não fez, né? Como muitas pessoas que vai na igreja, pede para Deus para ser abençoado. E na hora que a bênção chega, nunca mais, né? Tchau. E nem testemunho, nem para compartilhar o testemunho, ou para fazer o que está escrito lá em Gálatas capítulo 6, versículo 6. Não, de jeito nenhum. A pessoa simplesmente some, desaparece. É como eu falava que essa semana existe hierarquia. Existe o pai, os filhos, patrão, o empregado, pastor, as ovelhas. E em todas esses exemplos que eu te dei, existe o líder, a hierarquia, e ela reconhece ele como um líder, como hierarquia, como profeta. E aí ela volta onde ele e comunica que o milagre aconteceu, e ela pega mais instruções com ele, e ele diz assim: agora vai. Irmãos, muitas pessoas no lugar dessa mulher ia ficar tão feliz, porque azeite naquela época era coisa cara. Agora ela tem tanto azeite na casa dela que a maioria nem ia até ele, né? Ou podia até ir depois que já fizesse algumas coisas, algumas compras, depois que comprasse uma casa nova, depois que comprasse terras. Mas para essa mulher ser abençoada, e é isso que eu quero focar nessa noite, existe princípios para uma vida financeira abençoada. Existe princípios. E ela volta até ele, ela conta, pega mais instruções, ele diz assim: agora vai, vende, paga tuas dívidas. Olha, para falar disso, eu quero dizer uma coisa para vocês. Se tem uma coisa que é agradável, se tem uma coisa que é boa, se tem uma coisa gostosa nessa vida, é você andar de cabeça erguida, é você poder olhar qualquer pessoa nos olhos, é você não precisar mudar de rua, mudar de lado da rua, passar para o outro lado da rua, se esconder atrás do poste, evitar entrar em algum comércio, ou ter receio de que fulano venha até o teu comércio, até o lugar onde você trabalha, medo de que venha determinada pessoa ou algumas pessoas ali no lugar onde você trabalha. E tem muita gente assim. Eu volto a dizer, eu sempre tenho temor quando eu falo da igreja, porque a igreja ela tem um cabeça, eu sei que é Cristo. Tenho temor, mas eu não tem jeito, não vou ter que falar. É triste, é muito triste que hoje em dia muitas pessoas querem fazer negócios com os filhos do diabo e não querem fazer negócios com os cristãos. Meu Deus do céu. Coisa triste, viu? Coisa triste. Porque tem muita gente, irmãos, que não é abençoado e leva uma vida de enrolação. Deus não abençoa quem não tem responsabilidade.
Deus não abençoa quem não tem responsabilidade. Gente enrolada não pode ser abençoada. A pessoa precisa ter responsabilidade com seus negócios. O verdadeiro cristão, a pessoa que serve a Deus, precisa ter palavra. Precisa ter palavra. A palavra do cristão, ela é mais importante do que um documento. A palavra. Deus não abençoa quem é enrolado. Resolva as tuas coisas. A Bíblia diz que nós não devemos dever nada a ninguém, coisa alguma, a não ser o amor. Paga as tuas dívidas. Limpa o teu passado. Tá? Não deixa mancha, não deixa oportunidade. É uma palavra muito... que eu não queria falar, mas infelizmente eu vou falar. Né? Não tenha rabo preso com ninguém, com ninguém. Resolve o teu passado, resolve com fulano. Olha, uma pessoa, quando ela tem responsabilidade, ela resolve. Ela pode até não ter, fez uma dívida, ela pode até não ter aquele valor total, mas ela fala, chega, eu não posso te dar todo agora, mas eu te dou tanto. E aí você me dá um prazo para me te dar o restante. Não estou conseguindo te dar todo, mas eu estou te dando aos pouquinhos. O importante... Vamos, você que está me ouvindo, internet? Bateria? Ai, meu Deus. Desse aqui, a bateria está terminando. Ainda bem que não é do outro. Não tem como ligar? Não tem. O pessoal do YouTube, eu estou quase ficando por aqui, porque a bateria desse celular aqui está terminando. Tá bom? Eu fico triste, mas fazer o quê? Você que está me ouvindo agora, você sabe que infelizmente é assim. Tem muita gente que se diz cristão, que está dentro da igreja, mas que mancha o evangelho, que envergonha o evangelho, que mancha, que não vive de acordo com o evangelho. Você tem liberdade para acrescentar, tá? E você que vai acompanhar aí pelo YouTube, você deixa aí o teu comentário, tá? A tua curtida, em nome de Jesus. Deixa eu ver se chegou alguém aqui. Eu já vou terminar, tá? A Leide. Bem-vinda, Leide. A minha amiga Leide chegou. Volto a dizer, você tem total liberdade para acrescentar aqui, porque o estudo não é para mim, né? É para a gente. Ou seja, se você acrescentar, vai me ajudar também. Deus não abençoa quem é enrolado. Irmãos, pelo amor de Deus, quando você vê, você já ouviu isso, e eu também já ouvi isso. Eu prefiro fazer negócio com os filhos do diabo do que fazer negócio com crente. Por quê? Porque tem crente que envergonha o evangelho. Resolveu? Porque tem crente que envergonha o evangelho. Certo. Vamos lá. Uma vida financeira abençoada, a pobreza não é uma coisa que Deus ele tenha prazer. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que Deus ama a prosperidade dos seus servos. Agora, para ser abençoado, existem princípios. Para ser financeiramente abençoado, existem princípios. Entre esses princípios, vamos lá, ser dizimista. Mas o dízimo é uma coisa, é um mandamento antigo, é um mandamento do Antigo Testamento. Agora me fala, aonde que Abraão encontrou esse mandamento, que foi o primeiro dizimista? Primeiro dizimista, e Abraão deu 10% para Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Aonde que Abraão encontrou essa lei? Não, o dízimo existe antes da lei. Antes da lei. Deus ama quem dá com alegria. Ter uma mão aberta. Irmãos, não só a oferta na igreja, porque a igreja propaga o evangelho. Aqui não temos ajuda. Por exemplo, aqui onde eu estou, nós não temos
temos ajuda de governo, ajuda de ninguém. É o povo que paga a conta de luz, eu estou aqui no ar-condicionado, é o povo que sustenta a igreja. Mas não é só isso não, lá fora também tem a mão aberta, lá fora também tem a mão aberta, não se esconder, não se furtar de ajudar as pessoas lá fora, pessoas que estão precisando. Crianças que não têm como ir para a escola porque não tem um calçado, porque não tem condições de comprar um caderno. Se Deus vai chegar essa notícia até você, seja a mão aberta, abre a mão lá fora, porque tem um ditado que o pessoal fala, quem dá aos pobres empresta a Deus. Esse não tem base bíblica, mas tem um muito parecido, tá bom? Tem um muito parecido. Aquele que dá, aquele que ajuda os pobres, mais se lhe acrescentará. E aquele que guarda, que retém mais do que lhe é necessário, até o que tem, até o que tem, ser-lhe-á pura perda. É isso. Outros princípios, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Crê no Senhor teu Deus, estarás seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Ela creu no homem de Deus. Ela creu no profeta. Você tem um líder? Você tem alguém que é o teu pastor, que é o teu líder? Você precisa acreditar no teu líder. Esse acreditar é confiar mesmo. Se você disser, eu não consigo confiar, eu te pergunto por quê? Se a questão é pecado, e se você sabe que é pecado, não tem nem como você se alimentar ali. Agora, defeito todo mundo tem. Ninguém é perfeito. E se você está numa igreja, preste atenção no que eu vou te falar. Se você está numa igreja que você não concorda com isso, com aquilo e com aquilo outro, e você fica falando, quem está pecando é você. E ainda que o líder esteja em pecado, você está pecando tanto quanto. Porque eu não concordo, porque não sei o que, fica falando. Porque para ser abençoado, uma igreja para ser abençoado precisa de unanimidade, precisa de união, precisa ter o mesmo espírito, o mesmo pensamento. Então, ao invés de você estar ali reclamando, falando, é até melhor que você saia. Porque você não está no mesmo espírito. Agora, se você está ali e você quer ser abençoado, esteja em união, esteja no mesmo espírito. Se o teu líder é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, você precisa confiar nessa pessoa. A ponto de chegar para essa pessoa e comunicar. Não comunicar dizendo eu estou indo amanhã, eu comprei uma passagem. Não chegar e comunicar, eu estou fazendo, amanhã eu estou fechando negócio. Mas chegar e comunicar, eu estou pensando em fazer, eu estou planejando fazer. Eu acredito que a maioria dos líderes vai agir da mesma maneira que eu faço. Quando alguém chega para mim e fala, eu estou pretendendo fazer, eu estou querendo fazer, eu sempre coloco um propósito com a pessoa. Nós vamos orar. Tantos dias nós vamos orar. É o quê? É uma viagem. Você vai preparando a tua viagem. Mas até lá, nós vamos fazer a oração assim, assim, assim. Esse é o propósito da oração. É assim que nós vamos falar na oração. E se não for de Deus, ele não vai permitir. Nós vamos orar sempre dessa forma. No final da oração, nós vamos dizer, Deus, se não for da tua vontade, se não for para o meu bem, se for prejudicamento espiritual, entra com atrapalho. Eu acredito que a maioria dos líderes age dessa forma. Então você precisa confiar. Ela confiou. Volta a dizer. Para ser abençoado financeiramente, existem princípios. Relacionamentos constrói pontes. Relacionamentos abençoa. Ela creu no profeta. Ela creu no profeta. Deixa eu ver aqui. Antes de chegar, deixa eu ver se chegou mais alguém. Alô? Vou terminar, tá? Vou terminar. Tá, deixa eu terminar.
Como diz Efésios 3:20, né? Ela recebeu mais do que pediu e pensou. Foi atrás de livramento e, além de livramento para os filhos, ela recebeu uma grande bênção, que foi a vida financeira abençoada. A vida financeira abençoada. Deixa eu terminar com vocês. Existem princípios, tá? Para ser abençoado. Entre os princípios, deixa eu focar novamente, ratificar que Deus não abençoa pessoas enroladas. Resolve a tua vida, paga o que você precisa pagar, fica bem com quem você precisa ficar bem. E esse homem me lembra muito o que Davi ele fala, né, no Salmo. Deixa eu ver como é que está escrito lá. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Esse homem, ele se envolveu numa grande dívida, mas ele era um servo de Deus. Ele era um homem que temia a Deus. Ele partiu, Deus recolheu o seu servo e a família desse homem não precisou mendigar o pão. Por quê? Olha que coisa maravilhosa. Amados, o homem mesmo depois que morreu, o testemunho dele abençoou a família dele. Isso é muito forte. Como diz Apocalipse capítulo 14, versículo 13, se não me engano, diz que o justo, quando ele morre, na verdade não é nem o justo, todos, a gente morre e descansa das suas obras, e essas obras o acompanharão. Estas obras o acompanharão. Quando a pessoa é justa, quando a pessoa é de Deus, quando ela teme a Deus, até depois de morto, o testemunho dela fala. A vida temente, uma vida dedicada a Deus, mesmo depois que esse homem morreu, fez um efeito maravilhoso na vida dele. E a Bíblia fala também a respeito de Abel, né? Abel, mesmo depois de morto, o sangue de Abel fala. O justo, eu acho isso maravilhoso, irmão. Você sabe por quê? Porque eu costumo muito falar isso. Porque eu vivi isso na minha família. A minha mãe era uma mulher de oração. Ela era uma mulher que buscava, que servia a Deus. Era uma mulher que temia a Deus. E ela orava muito pelos filhos dela. E alguns tinham um comportamento, um estilo de vida mundano, que olhando pelos olhos naturais, parecia que não tinha nem como mudar. Parecia que impossível de mudar. Mas depois que a minha mãe veio a falecer, todos se converteram. Até aqueles que a gente olhava e dizia assim, parece impossível. Todos se converteram. Hoje em dia, gente, que maravilha. Irmãos, obreiros, evangelistas, todo mundo serve a Deus. A minha família serve a Deus. Meus irmãos, tio, tia, coisa linda, coisa linda. Então eu vi muito isso. Eu vi a minha mãe orando, dobrando o joelho. E eu sabia que depois que ela faleceu, quando eu vi as pessoas, os meus irmãos se voltando para Deus, se convertendo, eu sabia que tinha muito da oração da minha mãe ali. Muito, apesar de eu ter sido a primeira a conhecer Jesus. Mas tinha muita oração da minha mãe. Você pode ter a certeza que a tua vida de retidão, de justiça na presença de Deus, você sendo justo, a tua vida de retidão na presença de Deus, mesmo depois que Deus ele te levar dessa terra, o teu testemunho vai continuar tendo um efeito maravilhoso na vida daqueles que ficarem. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Finalizando, porque já está muito tarde, eu amo estar aqui fazendo essas lives aqui com vocês. E na hora que eu sentir no coração, eu venho de novo. E não venho sozinha não, porque eu digo assim, eu sempre digo que eu sou sozinha, mas
Deus não deixa, né? Eu estou aqui com o meu povo e eles me dão uma segurança que maior que essa segurança aqui só de Jesus. Sério. Estou falando, mas é sério. E eu amo eles, apesar da Paulinha ser como ela é, mas eu amo todos. Em nome de Jesus. Finalizando com vocês. O azeite parou. As vasilhas estavam ali, ou seja, quando as vasilhas acabaram, o azeite parou. E se tivesse mais vasilha, ainda tinha azeite, mas o azeite parou. Parar é diferente de acabar. Não acabou. O azeite parou, mas não acabou. Porque se o azeite acabou, não soa bem. Não soa. Eu não consigo imaginar o azeite parar. Eu não consigo nem imaginar uma coisa dessa, irmãos. E você sabe o que o azeite simboliza. Fechando a mensagem, nós não podemos esquecer que o azeite é simbolismo do Espírito Santo. E a fonte não acaba. A fonte não acaba enquanto tiver vasilhas, enquanto tiver pessoas querendo ser cheias. O azeite não acaba. A fonte é uma fonte inesgotável. Resumindo tudo, tá? Essa mulher foi muito abençoada financeiramente e eu creio que o prazer, a vontade do nosso Deus é abençoar os seus filhos financeiramente. Ele deixa isso claro, né, irmãos? Ele deixa isso claro. Se o filho pede um pão, ele não vai dar uma pedra. Se pede um peixe, ele não vai dar uma serpente. E a vontade de Deus é que os seus filhos sejam felizes. É só você tirar com você. Você que é ser humano, é pecador. Eu que sou pecador, eu quero melhor para os meus. Imagine Deus que é perfeito. Porém, não basta apenas acreditar que Deus quer o melhor para você. Existem princípios. Citei alguns aqui para vocês, tá? E colocar Deus em tudo, colocar Deus em primeiro lugar, não confiar não confiar no seu diploma, na sua força, na sua inteligência, no seu talento, porque tem gente que tem talento para fazer comida, tem talento para fazer crochê, tem talento para... Não basta, não confie nos seus talentos, confia principalmente em Deus, confia ao Senhor as tuas obras e Ele estabelecerá. Como é esse versículo? Confia ao Senhor as tuas obras. Confia. Tem que confiar em Deus, não nas suas obras, no seu talento, no seu diploma, tá? Naquilo que você já aprendeu, mas coloca Deus em tudo. Provérbios capítulo 4, se eu não me engano. Provérbios capítulo 3. Coloca Deus em tudo. Mais uma coisa, mais um princípio. Tudo que você for fazer, irmãos, pega direção com Deus. Mas tudo, coisas simples e coisas importantes. Porque, achou? Provérbios 16:3. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Isso, a gente fez propósito aqui. Em relação aos teus pensamentos serão estabelecidos. Exatamente. Confia ao Senhor as tuas obras. É colocar Deus em tudo que você faz. Colocar Deus em tudo que você faz. Tá? Provérbios 16. Coisas simples ou coisas importantes. Pega a direção com Deus. Pega um exemplo de Josué. Josué, capítulo 14. Ele se envolveu numa situação dificílima que trouxe prejuízo para o povo de Deus. Porque tudo indicava que a decisão que ele ia tomar era uma decisão certa. E a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem caminhos perfeitos, caminho direito, mas no final são caminhos de morte. Depois que você olha e diz assim, não vai dar certo, esse negócio aqui, eu tenho certeza que vai dar certo. Não, eu vou porque você é muito feliz, eu vou porque eu vou me dar bem lá. Não faça nada sem antes dobrar o joelho e pegar a direção de Deus, conversar com Deus e falar para Deus, Deus, abençoa, mas se não for da tua vontade, entra com atrapalho, Senhor. E finalizando, irmãos, nós somos as vasilhas que precisam se encher de azeite do Espírito Santo, que é um azeite que não acaba, que a fonte é o próprio Deus, que é uma fonte inesgotável, tá bom? Deus abençoe
eu vou fazer uma oração junto com vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido. Eu volto a dizer para vocês, dá para tirar muita coisa, hein? Dá para tirar muita coisa. Porém, eu não posso ficar aqui na vigília, fazer vigília com vocês. Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui, fazer uma oração. Você entendeu aí? Entendeu? Se você entendeu, coloca aqui. Se você entendeu, se você vai aplicar na tua vida, no teu dia a dia, tá bom? Vamos fazer uma oração, coisa rápida, coisa de 1 minuto ou 2. Eu quero orar, em especial, como eu trouxe uma palavra para a vida financeira, que foi Deus que plantou no meu coração, eu fiz, transmitir essa mensagem lá pelo Instagram, mas sumiu. E aí eu trouxe essa mensagem de vida financeira, então eu quero orar pela tua vida financeira. Como é que está a tua vida financeira? Como é que está a tua vida financeira? Está precisando de ajuda? Vai pegar esses princípios, aquilo que a gente estudou hoje, você vai aplicar na tua vida e nós vamos orar para que Deus ele te dê sabedoria em nome de Jesus, tá bom? Você pode orar comigo aí onde você está, inclina a cabeça e fecha os olhos. Nosso Deus. E eu oro, Pai, juntamente com cada pessoa que está acompanhando essa live. Tanto as pessoas que vão assistir pelo YouTube, como as pessoas que estão acompanhando pelo Facebook e aquelas que irão chegar depois que essa live terminar. E eu te peço, visita cada uma delas. Que o Senhor venha dar sabedoria, dar direção. Nós entendemos que o Senhor é um Deus bom, maravilhoso, tem prazer em abençoar. Então eu te peço, abençoa cada pessoa, ajuda quem está passando por dificuldade, ajuda quem está em aperto, quem tem dívidas, ajuda o teu povo, Senhor. Dá sabedoria para que essa pessoa saiba manejar o dinheiro que vem nas mãos dela e dê também um coração voluntário, Senhor. Que cada pessoa, através dessa palavra, que acompanhou e que vai acompanhar, possa ter um desenvolvimento, um crescimento na sua vida financeira. Em nome de Jesus, como mulher de Deus, eu profetizo bênção para a tua vida financeira. Como mulher de Deus, eu profetizo desenvolvimento para a tua vida financeira. Como mulher de Deus, eu profetizo bênçãos, prosperidade para a tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Se você crer, diga amém. Graças a Deus. Aleluias. Meus queridos, meus amados amigos aqui do Facebook, mais uma vez eu digo, deve ter muitas pessoas, principalmente crente, que está fazendo errado e precisa dessa palavra, compartilhar em nome de Jesus. Eu estou ficando por aqui. Na hora que Deus tocar no meu coração, eu volto para fazer live com vocês. Deus abençoe. Fica na paz.